A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Chegamos hoje na lição de número 11 aqui da classe dos juvenis. Eu acredito que Deus tem uma palavra toda especial para você. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, nós vamos entender sobre o louvor de Davi. Vamos analisar a vida desse homem de Deus. E eu espero que Deus em Cristo fale poderosamente com você. Vai ser muito legal, tá? Lembrando a você que eu estou comentando as lições de adultos, jovens e juvenis. Então vamos que vamos? Vamos estudar juntos a palavra de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 11 aqui da classe dos juvenis. O louvor de Davi. Vamos analisar esse perfil fantástico que as escrituras dizem. Vamos analisar o perfil de Davi, seus pontos fortes, seus pontos fracos, aquilo que a palavra de Deus quer apresentar para a gente, tá? Para você aplicar em sala de aula com os seus alunos. Você que está chegando hoje aqui pela primeira vez, gente boa, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos. Eu vou ter o prazer de te receber por aqui. Deixa o likezinho, o seu joinha, porque com isso você ajuda a gente a compartilhar ainda mais a palavra de Deus. Eu quero te agradecer pelo seu comentário, tá bom? Deus abençoe você em nome de Jesus, que Deus edifique a sua vida. Olha, lembre-se que você é servo da palavra, apresente o texto bíblico da lição. Lembra também que a sua lição tem 3 objetivos específicos e observe que a sua lição tem 4 pontos que a gente vai analisar hoje. O primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre o seguinte argumento. Davi, um resumo sobre a sua vida. Quem era Davi? A própria Bíblia diz que Deus retirou Davi de trás das malhadas. As malhadas aqui são as ovelhas, tá, pessoal? E de lá Deus levou ele do campo, literalmente, para o reinado de Israel. Mas a sua vida é clara. Davi, ele tem suas dificuldades, tem seus problemas, tem as suas perseguições, mas em todo o tempo ele está louvando ao Senhor. Vamos destacar algumas coisas sobre a vida de Davi aqui que você pode aplicar em sala de aula. Os pontos fortes e os êxitos de Davi. A Bíblia diz que ele foi escolhido por Deus. Esse é o primeiro ponto forte. Ele foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Ele foi o homem que da sua raiz veio o Messias prometido, Jesus Cristo. E ele era um homem que tinha um coração temente ao Senhor. Os seus erros e fraquezas. Davi era um ser humano. A Bíblia diz que ele era um pecador. Ele adulterou com Batseba, isso foi terrível. Ele planejou o assassinato de Urias. Ele, por exemplo, quando os seus filhos estavam em conflito, ele não liderou a sua casa e os seus filhos transformaram tudo isso em guerra. Ele perdeu parte da sua família. Ele também não teve coragem, por exemplo, de exercer o seu ministério como pai, como alguém de casa em seu lar. E lições de vidas que retiramos desse homem é que Davi era um homem que tinha um coração temente ao Senhor. Além do que, ele sabia reconhecer os seus próprios erros. E como a gente precisa reconhecer os nossos erros hoje em dia? Precisamos ensinar isso para os nossos alunos. Ele teve coragem de se humilhar diante de Deus, teve coragem de exaltar o Senhor, teve coragem de voltar o seu coração para o Senhor, mesmo depois do seu pecado. E as suas ocupações eram fantásticas. Ele era, por exemplo, pastor de ovelhas, se tornou guerreiro, depois ele se torna rei de Israel, mas era também músico, poeta. A Bíblia diz que ele escreveu praticamente 73 salmos. A Bíblia também demonstra que ele tinha um coração voltado para o Senhor. Se você apresentar isso em sala de aula, você também vai apresentar a ação do tópico 1 para os seus alunos, trazendo essa dinâmica aqui na classe dos juvenis. Avance então para o segundo ponto da sua lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento. Um coração grato e humilde. Davi tinha um coração grato a Deus. Em todo tempo ele estava exaltando o Senhor, em todo tempo ele estava voltando o seu coração para Deus. Davi era um dependente do Senhor. Isso a gente precisa ter noção e explicar isso em sala de aula. Como ele era um dependente do Senhor? No momento em que ele foi perseguido por Saul, ele estava dependendo de Deus e Deus estava o guardando. No momento em que ele estava no pasto, Deus também estava o guardando. Ele era dependente de Deus e precisamos ser dependentes de Deus também. Perseguido pelos seus próprios filhos, ele também era dependente de Deus e continuava servindo a Deus de todo o coração. 2 Samuel, capítulo 22, versículo 1 ao 51 e Salmo 18, demonstra como o seu coração era voltado para Deus, demonstra como a sua vida era dependente do Senhor, o seu louvor estava na sua boca. Davi era um homem de oração, era um homem que adorava ao Senhor com o seu espírito. Nós precisamos adorar ao Senhor com o nosso espírito e com o nosso coração.
Apresente aí a ação do tópico 2 para os seus alunos e avance para o terceiro ponto da sua lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento: aprendendo com Davi. Davi, além de ser dependente, ele confia no Senhor. Salmo 20, versículo 7. A Bíblia diz que Davi, ele passa por um vale muito terrível, passa por uma perseguição terrível, mas ele vai lá dependendo do Senhor. Salmo 24, versículo, você vai perceber. Salmo 23, Salmo 23, versículo 4, o próprio Davi testemunha que ele é dependente do Senhor e confia em Deus. Qual é o nosso papel como cristão? Ser dependente do Senhor e confiar em Deus. Confiar em Deus nas nossas dificuldades, na nossa luta diária, no nosso dia a dia, nas nossas atividades. Precisamos servir ao Senhor e crer que Deus pode fazer o melhor por nós. Avance aí apresentando para os seus alunos a ação do tópico 3, indo para o quarto ponto da sua lição. Vai tratar sobre o seguinte argumento: um coração redimido. 1 Samuel 22, 1 ao 16. Davi, ele tem esse coração redimido no Senhor. Mesmo depois de ter pecado, ele pede perdão a Deus e volta a sua vida para Deus, consagrando seu coração e sua alma, e Deus o perdoa. Nós também precisamos ter um coração redimido. E o que é redimido? É reconhecer Jesus como nosso Salvador. É reconhecer que Deus é o Deus na nossa vida. É reconhecer que Deus tudo pode fazer. Eu espero que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Apresente para os seus alunos a ação do tópico 4. Um beijo no teu coração, que Deus te use nessa dinâmica da sala de aula. E até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal. Segue a gente nas nossas redes sociais e até mais.